foi confirmada, como sempre, através do culto até agora, pelos irmãos, nas orações, nas leituras bíblicas, na abertura e nos agradecimentos. Então o Senhor falou comigo na quinta-feira sobre o tema de hoje. Então o tema de hoje é Jesus de perto ou de longe? Nós precisamos entender a que Jesus nós estamos adorando. Um Jesus de longe ou um Jesus de perto? Então, veio à minha mente hoje a figura de uma criança, quando a irmã Gabriela estava falando sobre o Isaac, sobre o carinho, a figura de uma criança correndo para os braços do pai. E ali é impossível quando o pai que ama o filho, a mãe que ama o filho que ama criança ainda, quando ele corre para os braços dos pais, né, do pai ou da mãe, aí ele recebe um abraço total. Né? Aquele momento ali é tremendo, não sei se você consegue imaginar isso, né? O pai abraçando o filho, a filha, a mãe abraçando o filho, a filha, e ali a criança se sente segura. Ali é o momento que mais a criança sente a presença do pai, a presença da mãe. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, parece que se você não entender que você está se jogando aos braços de Jesus, se jogando aos braços de Deus, do Pai, do Espírito Santo, e o Senhor te envolve com o abraço, não só por alguns momentos, mas agora para toda a eternidade. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade de entender ou de ver Jesus sempre de perto. E pode ser que em alguns momentos da sua vida, por você não ter esse entendimento, você começa a ver Jesus somente de longe. E essa é a mensagem, a figura que o Senhor me mostra é quando a gente vai quero ver Deus, você abrir a porta da sua casa e sair no quintal, sair na varanda, sair e olhar para cima para ver Deus. Isso é uma fé que está te dizendo que Jesus está longe. Mas Jesus não está longe. Então, qual é a maior causa disso no coração do ser humano? Ou daqueles que procuram a Deus? É a religiosidade. É a religião. Olha que nesse texto de Isaías 29:13, e esse é um entendimento novo para nós, diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens. Isso acontece quando quando a gente leu pela primeira vez isso, a gente entendia, poxa, as pessoas realmente não amam a Deus, né? Então, por isso que elas só falam que amam, mas não amam. Mas na realidade, irmãos, o que causa isso é a religião. Começar a seguir aquilo que o homem fala, olha, para você ser ouvido de Deus, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Você já se jogou aos braços do Senhor? Você já se entregou ao Senhor? Então, a tua adoração é um Deus de perto. Tem um louvor que diz, o nosso Deus é um Deus de perto e não de longe. Não é? Então, por isso que Deus nos ouve. Ele não está longe de nós. Esse é um dos motivos, né? Deus nos ouve, Deus nos ama, está conosco, nos abraçando constantemente. Então, quando você entende isso, quando você entende que Deus está conosco, o nosso louvor, ele é real para Deus. Sem subterfúgio, sem instrumentos à parte, sem algo ao redor que seja necessário para que Deus nos ouça, para que Deus nos ame, para que nós amemos a Deus. Aí sim, nós não vamos amar a Deus, nem louvá-lo somente de lábios. Eu peço ao Espírito Santo que nos dê esse entendimento, né? Porque isso é para filho, isso é para a igreja. Lá em Oséias 6,6 diz assim, Jesus diz, o Deus Criador diz, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Holocausto também é sacrifício. Por quê? Porque sacrifícios, holocaustos, o se autoflagelar é religiosidade. Ao invés de obedecer
apesar de querer conhecer Deus, a pessoa acha que com as atitudes ela consegue se aproximar de Deus. E o que Ele quer é que nós estejamos unidos com Ele, que nós tenhamos já se entregue a Ele. João 14,6, o que diz? 10 minutos, tá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não tem, quando o Senhor diz ninguém vem ao Pai senão por mim, significa que não tem jeito de ninguém alcançar Deus, se jogar ao Criador, ao Deus eterno, se não for totalmente. E quando Jesus fez isso, ele fez totalmente tudo o que precisava ser feito, foi feito para que nós estejamos unidos com Deus para sempre. Não Deus lá no céu, não Deus lá na igreja, não Deus nos nossos atos, né? Tem gente que constrói altar, tem gente que põe roupa especial para orar a Deus, tem pessoas que põem véu para adorar a Deus, tem pessoas que oram a Deus diferente no sábado. Não, eu oro da mesma forma constante, porque Deus está comigo constantemente. Deus não muda. E Ele já nos ligou com Ele mesmo, por Ele mesmo. Em Lucas 18, 9 a 14, é um texto um pouco longo, mas é interessante a gente entender sobre isso, sobre a maneira de orar, né? A maneira de a gente se achegar a Deus, né? Então, Jesus contou assim, 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: a Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, são ladrões, roubadores, né? Injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que possuo. Então ele disse para Deus assim: Senhor, eu sou digno de estar na tua presença porque eu faço isso, faço aquilo outro, que os homens religiosos me mandaram fazer. Já o outro homem disse assim, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ao menos queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, este homem realmente ele se entregou, né? Ele se jogou aos pés do Senhor e disse: olha, eu preciso do Senhor totalmente, não só um pouquinho, mas totalmente. E Deus o abraçou e o ouviu, porque Deus é o Deus de perto. Deus não precisou descer do céu para abraçar esse homem, Deus já estava ali, porque Deus é onipresente, né? Aí Jesus disse, eu digo que este, né, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse humilha, irmãos, não é sentido de ser rebaixado, de ser pisado, mas é de se refugiar, entender que ele precisa totalmente do seu Criador. Para você aí, como é que está aí até agora no seu coração? Você está orando, está falando com Deus longe ou com Deus de perto? Até agora você já conseguiu definir? Sim ou não? Uhum. Vamos ver. 2 Coríntios diz assim, 5, 17 a 9. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e todas as coisas antigas passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou essa mensagem de reconciliação. Então, tudo, irmãos, vem de Deus. O Deus que nos abraça quando e continua nos abraçando desde o dia que a gente se jogou aos braços dele. Não é? Um Deus de perto, um Deus supridor. Tudo isso vem de Deus. Olha só o que está escrito em Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares do mundo, e não em Cristo. E nós temos isso em nós, porque a gente aprendeu, ouviu desde pequeno. Mas está na hora, irmãos, da igreja do Senhor se jogar totalmente aos braços de Jesus. Totalmente. E depender dele totalmente. Quando nós dependemos totalmente do Senhor, Ele vai nos mandando, vai nos dirigindo o que devemos fazer em todas as áreas, trabalho, casa, família, saúde, culto,
Ele vai nos direcionando, porque nós dependemos dele. E ele é o ser mais inteligente de todo o universo. Ele é o Criador. É melhor depender dele do que depender da gente mesmo. Colossenses 2:23. Essas regras, as regras que o homem fala para o outro homem fazer para agradar a Deus, na realidade tem aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosa. É uma falsa humildade. Eu vou ter que pagar aqui, sabe? Aqui? Eu vou dizer de novo. Essa regra tem de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque essas regras, por exemplo, quando o homem diz assim, olha, você precisa usar tal roupa, porque esse tipo de roupa vai agradar a Deus. Ou, esse tipo de roupa não agrada a Deus. Na realidade, quando o homem diz isso, a roupa que diz que agrada a Deus, na realidade, agrada a ele próprio. Agrada o que ele acha que é certo. E quando ele diz que tal roupa não agrada a Deus, na realidade, tal roupa não agrada a ele, aos homens, né? Porque Deus disse, eu não olho a aparência, mas olho o coração do homem. Se eu me jogar aos braços do Senhor totalmente, Ele vai me ajudar até mesmo a me vestir, não é? Olha Colossenses 2:23. Essas regras... desculpa, já lemos aqui. Mais para cá, deixa eu... Gálatas 1:8-9, olha só, presta atenção naquilo que está grifado. Ó. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós pregamos o evangelho aqui agora há pouco, no começo da mensagem. O evangelho foi pregado desde o início do culto, mas presta atenção. Quando o Senhor diz que ninguém vem ao Pai senão através dele. Não tem outro jeito de a gente ser reconciliado com Deus, o Criador, se não for através de Jesus Cristo, do próprio Deus. Se a gente não aceitar o sacrifício dele para nós, não tem outro jeito. E quem pregar outro jeito, o Senhor diz que é amaldiçoado. Então, desde o dia que nós entregamos a vida para Jesus, desde aquele dia, nós já somos salvos pelo Senhor. E nós somos abraçados pelo Senhor, somos protegidos por Ele, e Ele quer nos manter assim. É que às vezes parece que a gente não quer mais o abraço de Jesus, começa a empurrar assim o Senhor e quer sair dos braços dele, vamos caminhar um pouquinho sozinho. É nesse momento que a gente sofre um pouco, né? Olha só, eu já usei esse exemplo, vou usar de novo para você ver o que a religião faz. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram suas vestes, a veste de Jesus, e fizeram-no assentar em cima. Então, aí Jesus sentou no jumentinho e começou a ir para entrar em Jerusalém. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cantavam ramos de flores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Parecia ali que eles estavam adorando o Senhor, parecia que o Senhor estava recebendo aquela adoração ali e tal, e o Senhor tinha pregando constantemente que eles deviam adorar a Deus, porque ali estava como homem, mas que deviam entender o plano que ele veio, o plano de salvação através dele. E eles não, eles queriam adorar de uma maneira diferente que Jesus tinha ensinado. Nesse mesmo momento, o templo estava ali cheio com os seus escribas, com os fariseus, tudo pedindo o que eles pedem até hoje. Paz em Israel e a volta do Messias. No caso ali, a vinda do Messias, no caso não é a volta, é a vinda do Messias, né? E o Messias passando na porta do templo. Para você ver como Jesus combatia a religiosidade, olha o que está no versículo seguinte, 12 e 13. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Aqui tem vários entendimentos, mas o entendimento para nós é isso. Jesus não estava preocupado com o templo físico. Ele entrou lá e derrubou mesas, expulsou os cambistas. Se Jesus fosse religioso, ele ia
Não, não posso. Vou esperar eles saírem do templo, porque o templo é a casa de Deus. Eu vou esperar. Depois eu expulso eles de lá. Irmãos, se nós não entregarmos a vida para Jesus, não nos jogarmos nele, nenhum ritual, nenhuma casa, nenhum templo tem valor. Jesus é a solução. Jesus é o princípio, meio e fim. Sem ele, nada. Quanto tempo tem? Tem. Acabou. Ih, o pessoal caiu. Caiu. Mas foi agora, viu? Tá. Estou encerrando já. Tá. Conectando de novo. São 8, né? Uhum. Falta um, que é o Gabriel. Vamos, Carlos, né? Pronto. Uhum. Foi. Bom, irmãos, eu creio que nessa página deu para os irmãos ouvirem, né? E Jesus, então, ele é o Deus eterno. Ele que nos abraça, né? Então, se alguém dá mais valor ao templo do que a Deus, está errado. Se alguém dá mais valor aos sacrifícios e ao seu esforço próprio, está errado, né? Então, quando você se jogou nos braços de Deus, Jesus disse: agora esquece tudo, eu sou quem te protege, eu estou te abraçando e nunca mais vou largar você. Isso que Jesus falou para nós naquele dia. E isso vai durar, sabe quanto tempo, irmãos? A eternidade toda. Então, na nossa vida, a gente tem tido a experiência de ter um Jesus de perto e um Jesus de longe. Que nós possamos praticar ou viver sempre Jesus de perto, porque essa é a verdade, Jesus está perto, e não Jesus de longe. Jesus de longe é mentira, Jesus não está longe da gente. Lembre-se sempre dessa cena, o filho se jogando no braço do pai ou da mãe e recebendo um abraço. Né? Então, o pai natural vai se cansar e desce do colo, menino, né? Desce do colo, menino. Mas o nosso pai não se cansa, sempre vai estar conosco no seu colo, nos abraçando. Bom, por que Jesus é o Deus de perto? Por que Deus é o Deus de perto? Porque ele declarou isso, né? Em Salmo 139, versículo 7, ele diz assim, ó: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e luz são para ti a mesma coisa. Então, irmãos, Jesus está conosco sempre. Aqui, esse versículo mostra a onipresença de Deus. Né? Só deixando claro que quando ele fala fazer sua cama no inferno, é quando as situações são ruins, quando esse inferno aqui seria o centro da terra, né? Seria como o salmista achava, se eu tivesse sido jogado ali
onde jogam os corpos dos mortos, né? Mesmo ali, o Senhor estaria comigo. Não é o inferno, lago de fogo, tá certo? Então, amados, Jesus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Um Pai não é um Deus de longe, é um Deus de perto. O Espírito Santo não é um Deus de longe, é um Deus de perto. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Então, quando estivermos passando pelos momentos difíceis, pelas aflições, a gente deve lembrar que o Espírito nos lembre que o Senhor não está longe. Ele está perto. Amém, irmãos? Amém? Que o Senhor nos ajude a ajudar as pessoas com essa mensagem, porque muitos estão desesperados porque creem que Deus está longe. Que o Senhor nos use como instrumentos dele para levar a verdade a todos aqueles que estão próximos de nós, em nome de Jesus. Amém. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço ao Senhor pelo cuidado conosco, pelo alimento que Ele tem nos trazido, pelo fortalecimento. Eu vejo os irmãos assim, hoje, nesse tempo, mais fortalecidos ainda, né? Os irmãos buscando, o Senhor dando planos para os irmãos, e a gente, na medida que dá, a gente vai executando. E o Senhor, creia que o Senhor está aí com você, Ele sabe daquilo que você está passando, daquilo que, dos nossos pensamentos, Ele sabe tudo, né? Mas é só se jogar. Se joga aos braços do Pai, do braço de Jesus, que tudo vai dar certo. O tempo ruim passa, né? E enquanto isso, o Senhor vai falando para a gente, estou aqui, fique firme, né? Ajude, coopere. Tá bom, irmãos? Não se esqueça que essa semana, na quinta-feira, nós vamos nos reunir, se Deus permitir, se o Senhor não voltar, para vermos aí o assunto que a irmã Bruna vai estar trazendo para nós, né? Tá bom? Ótimo domingo. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Amém. E vai ter uma foto aqui agora. Deixa eu ligar meu. Vamos, antes de tirar a foto, vamos interpretar a bênção, né? Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e todas as suas consolações estejam conosco, desde agora e para sempre. Que esta semana que inicia hoje seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de fortalecimento para a Igreja de Cristo, uma semana onde nós possamos verdadeiramente viver essa mensagem de hoje e saber que nós estamos abraçados pelo Criador. Amém. A foto agora, atenção, diga X. 3, 2, 1. Foi. Deus abençoe, irmãos. Bom almoço, bom domingo. Bom almoço. Até breve. Abençoa domingo. Quinta, se Deus quiser. Se Deus Bom permitir. domingo. Bom domingo, pessoal. Tchau, boa semana. Tchau. Como é que faz assim? Peraí, falta tirar aqui.